acho, queridos, é fascinante servir a Jesus. É vibrante seguir a Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, mas deve ser tão chato ser, né? A linguagem de hoje é tão boring. Ser crente, querido, ser crente é a coisa mais maravilhosa que existe. Sabe o que é? Você ter intimidade com o Espírito Santo. Você ouviu o Senhor falando no teu coração, na tua mente, dizendo quem você é nele. Eu tenho pedido para o Senhor, hoje o nosso tema é, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu falo assim, Deus me ajuda a valorizar tudo aquilo que eu já acho que eu sei. Está entendendo, cara? Tudo aquilo que eu já acho que eu sei. Esses dias eu me peguei completamente quebrantado, porque o Senhor me falou muito mais forte daquilo que eu já sabia sobre a minha identidade. Eu estava lendo, né, quem nós somos na pessoa de Cristo, o que nós podemos fazer nele, o que Ele conquistou para nós. E chegou naquela parte de filiação. Meu Deus, a palavra de Deus diz que nós fomos predestinados, queridos. Eu não creio na predestinação calvinista, como é falado e estudado, mas eu creio nessa predestinação, que nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus. É Romanos 8:29, sermos semelhantes a Cristo Jesus. Efésios 2:6 fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você consegue imaginar tudo isso? Isso é uma verdade espiritual que já foi conquistada, queridos. Eu estava meditando assim, como o diabo te odeia e ele me odeia. Sabe por que ele te odeia e ele me odeia tanto? Porque ele queria ser e queria ter aquilo que você tem, aquilo que você é. Isaías 14:14 fala assim: eu subirei até as mais altas alturas, e olha aqui, e eu me assentarei no trono do Altíssimo. A palavra de Deus diz que Jesus está assentado aonde? À destra de Deus Pai. Presta atenção, isso aí é poderoso demais, queridos. Jesus Cristo está sentado à destra de Deus Pai, e nós estamos sentados com quem? Efésios 2:6, com Cristo. Então nós estamos sentados nesse trono. Não é algo que vai acontecer, é algo que já, queridos, nós vivemos no espiritual. Nós vivemos. O apóstolo Paulo fala: nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, o diabo ele te odeia porque ele queria ser aquilo que você é e ter aquilo que você tem. Ele queria ser aquilo que eu sou e ter aquilo que eu tenho. Então ele não te odeia simplesmente porque eu odeio o Criador e o Criador ama as pessoas, então eu vou acabar com a vida delas também. Mas ele é um invejoso. Ele é um invejoso, e Deus, para tornar a vida dele mais difícil aqui no planeta Terra, ele falou assim: eu vou fazer um monte de gente igual ao meu filho Jesus Cristo. Em todo lugar que você for, você vai ver pessoas iguais ao meu filho. Pessoas que, através do meu filho, conquistaram este direito, não por mérito, mas por causa da cruz, por causa da maravilhosa graça. Consegue entender? É uma coisa simples que todo mundo já sabe, mas eu estava orando de madrugada e eu me aleluiei com isso. Eu me quebrantei, chorei. Eu falei: Deus, por que eu estou chorando? Porque é uma verdade que entra no teu coração, querido, que entra na tua alma, no teu espírito, e ninguém consegue tirar. E quando você chega a essa conclusão, mano, você passa por todo dilema e todo problema. Você está alicerçado na rocha que é Cristo, também? Alicerçado na rocha que é o Senhor. Glória a Deus por isso. Eu era cego, mas agora eu vejo. Queridos, a palavra do Senhor diz, 2 Coríntios 4:4, que Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, queridos, essa cegueira espiritual, ela só pode ser dissipada quando nós temos um encontro com aquele que é a luz do mundo. Amém? Nós cantamos isso hoje, a luz do mundo. Essa cegueira só pode ser dissipada. Em Efésios 2:1-3 fala assim que Ele nos deu a vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, onde os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne. Então essa cegueira, querida, ela precisa ser dissipada nas nossas vidas, e isso é só quando nós nos encontramos com o nosso Salvador. E eu quero te dizer, né, se você ainda não teve um encontro formidável com Cristo Jesus através da pessoa bendita do Espírito Santo, eu te desafio, eu nem te convido, eu te desafio a você falar assim: Espírito Santo, abre os meus olhos nessa noite. Bem, vamos falar juntos assim? Fala assim: Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu veja a sua pessoa formidável, em nome de Jesus. Eu queria que você, né, diante dessa palavra revelada, essa palavra que foi lida, né, dizendo que todos nós um dia estávamos, talvez existem pessoas aqui que ainda estão debaixo desse príncipe das trevas. A palavra de Deus diz que existem dois senhores, né, e você não pode servir os dois, você tem que amar um e aborrecer o outro. Então, quando nós não estamos servindo a Jesus, quero te dizer uma verdade revelada na sua vida: você está servindo ao diabo. E nessa noite o Senhor quer abrir os olhos de muitos para que você possa compreender a profundidade de tudo isso que eu estou falando. É muito forte, queridos. Eu queria que você abrisse lá em Marcos, né? Marcos, semana passada nós vimos um pouco aqui na pregação do pastor Iverson, que foi um rapaz que em algum momento abandonou o apóstolo Paulo, né? Capítulo 8, abra lá. Abandonou o apóstolo Paulo, tanto que ele foi estupim da briga entre Paulo e Barnabé. E no final, né, o apóstolo Paulo, que achava que ele era um inútil, né, ele falou: traga Marcos. Ele me era muito útil, traga Marcos, né? E esse Marcos, que o apóstolo Paulo não queria que caminhasse com ele, foi o autor desse livro, né, o autor do primeiro evangelho, ao qual, né, muitos beberam dele lá, inclusive Lucas e outros evangelhos, outros escritores. Então este era um rapaz cheio do Espírito Santo, que se tornou um homem de Deus poderoso, né? Escrevia como poucos. Ele nos traz uma passagem muito linda, né, que está lá em Marcos 8, 22, que fala assim: então chegaram a Betsaida. Amém? Betsaida significa casa da pesca, tá? Betsaida ficava a nordeste do rio, do mar da Galileia, como nós também ouvimos semana passada, que não era um mar de água salgada, mas era um grande lago, tá? Ficava a nordeste, uma pequena cidade, uma pequena aldeia, e diz assim que lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Fala assim: para fora da aldeia. Vamos repetir novamente: para fora da aldeia. E olha que interessante: e aplicando-lhe saliva aos olhos, né? A minha versão, ela ameniza um pouco aquilo que o original quer nos passar, né? Quantos aqui estão escritos assim: Jesus cuspiu nos seus olhos, né? Mas olha que loucura, Jesus cuspiu nos olhos do camarada. Isso aí, a gente vai entender o porquê, tá, queridos? Então vamos aqui usar aquilo que o original ele fala. Então Jesus passou um cuspe. Imagina você vir para frente assim: quero ser curado, pastor. Então, peraí, né? Jesus é maravilhoso. Vamos lá? Ele diz aqui que, aplicando a saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe o quê? Não entres na aldeia. Vamos repetir? A última parte: não entres na aldeia. Amém. Então, como nós já falamos, a Betsaida era uma pequena cidade, e ao lado de Betsaida tinha Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde
Jesus, quando saiu de Nazaré, ele morou, a palavra de Deus nos diz isso, ele ficou naquela cidade, e daquela cidade ele saía para fazer o seu ministério, 3 anos e meio aproximadamente, né? E também próximo tinha uma cidade chamada Corazim, e queridos, né, nesta cidade, o que impressionou Jesus, e você pode ler mais tarde, né, em Mateus 11:20, o que impressionou Jesus foi a incredulidade. Parece comigo, incredulidade. Tanto que em Mateus 11 ele fala assim: olha, Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que antigamente tinha sido a cidade do profeta Naum, né? Então era uma cidade que estava num nível de incredulidade, mas muitos homens de Deus já tinham passado naquela cidade, né? E Jesus também. Tanto que ele diz assim: olha aqui, se em Tiro, Sidom, né, em Sodoma tivessem acontecido os milagres que aconteceram nesta cidade, com certeza Sodoma não teria sido destruída, né? Porque aquelas pessoas, elas teriam se arrependido. Tanto que uma das coisas que Jesus fala em Mateus 11:20, porque muitos dos milagres aconteceram nesta cidade e as pessoas não se arrependeram, né? Se você entende um pouco de evangelho, a primeira palavra que vem a ser pregada no evangelho não é amor, não é graça, não é paz, mas é o evangelho do arrependimento. A incredulidade é o oposto de fé, né? Eu fico impressionado como Jesus ele se impressiona com a incredulidade, né? Jesus ele não se impressionou quando Judas o traiu, Jesus não se impressionou quando todos o deixaram, mas ele se impressionava com atos de fé, né, aos quais ele não esperava como homem, né? Eu creio que como Deus ele já sabia, mas como homem ele falava assim: eu nunca vi fé igual a essa em todo Israel. A mulher fenícia, as nossas traduções elas amenizam, mas Jesus ele diz assim: mulher, não é lícito nós darmos aquilo que é colocado à mesa para os filhos, para os cachorros. Mas ela fala assim: Senhor, eles não estão desfrutando a totalidade desse banquete. Você está me entendendo? Eles não estão desfrutando a totalidade desse banquete. Então, Senhor, permita que pelo menos eu desfrute das migalhas que caem da mesa. O que Jesus fala? Jesus ele fala assim: olha, nem todo Israel eu encontrei fé igual essa. Pai, aquilo que você me pediu já está feito. O centurião chegou assim: Senhor, eu preciso que o Senhor cure o meu servo. E Jesus fala assim: ok, vamos lá. Ele fala assim: Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu não sou digno de te receber na minha casa. Senhor, eu sei como funciona a questão da hierarquia. Muitas pessoas estão debaixo do meu cuidado, e se eu falo um vai e faz, se eu falo outro vai e faz, eles vão e eles fazem. Então, Senhor, se o Senhor der somente uma ordem, olha que lindo isso, olha que fantástico isso, se uma palavra somente sair da sua boca, aquilo ao qual o Senhor está pronunciando, aquilo ao qual sair da sua boca vai atingir o resultado, sem mesmo o Senhor ter que ir lá. O que acontece? Uau, eu nunca vi fé igual essa em todo Israel. O que aconteceu? O centurião alcançou aquilo que ele estava buscando. Então, incredulidade, né? Jesus ele se impressionava: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, né? Talvez nessa altura você pode dizer assim que Betsaida talvez não simplesmente seja uma cidade, mas pode ser comparada a uma pessoa, né? Mas eu quero dizer assim, que você tenha muito em mente que Betsaida
é o lugar da incredulidade. Vamos repetir? Betsaida é o lugar da incredulidade. Diz, semana passada eu não estive aqui porque eu fui convidado para traduzir uma equipe do Bethel. E glória a Deus, cheguei lá e já tinha arrumado um tradutor, então eu falei assim, eu vou ficar aqui, vou desfrutar aqui do banquete que o Senhor tem para mim. E foi maravilhoso, né? O Henrique estava lá, né? Foi maravilhoso, né? Piazinho, cheio do Espírito Santo. E eu só recebi e tal, e no final o pastor chegou assim, ó, ajuda a equipe, né? Tem várias pessoas que estão vindo e eles precisam de tradução e tal, e queridos, eu ficava impressionado com uma coisa. Quando as pessoas chegavam, né, aquela equipe, eles oravam e, enfim, eles falavam assim, o Senhor, a maioria deles, o Senhor não está te curando, porque você está com o teu coração incrédulo. O Senhor não está te curando, porque você está com o seu coração incrédulo. Não está com o Senhor. Muitas vezes eles falavam, você tem isso. Eu tenho. Você quer que o Senhor pode te curar hoje? Eu fazendo meio de campo ali. Eu acho que sim. O que eu vou traduzir para aqui? Ela acha que sim. Próximo. Eles muitas vezes você perde. Você está num nível de incredulidade. Nós estamos num nível de incredulidade, amados, porque, amados, muitos que não conheceram o Senhor, se eles conhecessem metade daquilo que nós conhecemos, mudaria cidades, bairros, poderia mudar nações. O que você conhece, o que eu conheço, queridos, nós precisamos dizer para o Senhor, Deus, coloca tudo isso, Senhor Deus, a teu serviço. Coloca tudo isso, Senhor, a teu serviço. Deus, tira essa cegueira espiritual da minha vida. Tira, Senhor, tira essa cegueira espiritual. Me tira deste lugar de incredulidade. Diz aqui, neste lugar de incredulidade, continuando no versículo 1, do capítulo 22, versículo 8, 22, diz assim, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Eles queriam dar as mãos para o Senhor. No lugar de incredulidade, eles queriam dar as mãos para o Senhor. Deus, toca nele, Jesus, toca nele, e ele será curado. Porque às vezes nós queremos dizer ao Senhor, Deus, nós queremos que seja dessa forma. Não sei se você já passou por essa situação, mas Deus, tem que ser assim, tem que ser assim. Onde é que está teu coração? Está em mim ou está naquilo que, a forma como você quer que eu faça as coisas por você ou para você? Então eles queriam dizer para Jesus como Jesus deveria agir, que ele não é assim. Nós temos que dizer para o Senhor, Deus, seja a forma como o Senhor quiser, seja o modo como o Senhor quiser. Eu estou aqui, estou na tua dependência, passando o que eu estiver passando, eu não largo de ti. Consegue entender isso? Passando o que eu estiver passando, Senhor Deus, se existe algo que é inegociável na minha vida, é o Senhor. Por isso, quando Jesus está no barco, pode vir a tempestade. Se Jesus está dormindo no barco, dorme com ele, descansa com ele. Os discípulos estavam desesperados, eles ainda não sabiam a totalidade de quem Jesus era. Será que você sabe quem Jesus é? Será que eu sei quem Jesus é? Eles ainda não sabiam na totalidade quem eles eram em Cristo. Então houve um desespero. Eles precisamos. Eu entendo assim que na hora do desespero eles fizeram a coisa certa. Eles correram para Jesus. Jesus fala para ele: homem de pouca fé, galera de pouca fé. Eles, uma coisa que nós precisamos entender é: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, para que eu entenda, para que eu possa viver essa dimensão de que nada ao qual eu estou passando é maior do que a minha capacidade de suportar em Cristo Jesus. Consegue entender isso? Eu não vou falar assim para minha filha: filha, pega um saco de cimento do papai. Você acha que eu vou fazer isso?
Pega um saco de cimento pro papai, sobe a escada, coloca lá na laje. Eu nunca vou fazer isso, porque ela não consegue. Fala para quem está do teu lado assim: ela não consegue. E assim é o Senhor. Então Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu não te diga como o Senhor tem que proceder comigo, mas que eu possa, Senhor, descansar na segurança de estar alicerçado em Ti. Quando atingimos um lugar de segurança em Cristo, queridos, nada nos tira. Eu lembro de um livro que até emprestei. Fiz o Jefão, tem que devolver, tá? Faz tempo que contigo. Do Francis Chan. Lugar de segurança, queridos. Abre os olhos, Senhor, para que a gente possa ver o lugar de segurança onde nós estamos. E esse livro conta, não sei se você chegou nessa parte, talvez você nem tenha lido, né, Britânia? Estou de olho em você. Me ajuda a chegar nesse lugar de segurança. Uma equipe missionária da Coreia do Sul, tá? Não do Norte, coitado. Coreia do Norte, eles precisam de missionários. Eles foram presos por rebeldes talibãs, e eles estavam a ponto de serem mortos, e daquele jeito que você já sabe, degolado. Eles separaram esses missionários, eles colocaram esses missionários em gaiolas, como se fossem animais. E eles falavam assim: ó, se o teu governo não aceitar o que nós estamos falando, hoje vocês vão morrer. E diz que eles entraram num nível de intimidade com o Senhor, para encurtar um pouco a conversa. O repórter perguntou assim: por que você tem saudade? O missionário falou assim, chorando, ele falou assim: eu tenho saudade quando eu estava preso naquela gaiola, quase a ponto de ser morto pelos talibãs. Cara, por quê? Porque eu nunca estive num lugar de segurança e de intimidade como quando eu estava naquele lugar. Consegue entender isso? Consegue entender isso? Abre os nossos olhos, Senhor. Tira-nos do lugar da incredulidade, porque nada, Senhor, a tua palavra diz que nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que o Senhor permita. O Senhor conhece todos os fios de cabelo que tem. Para uns é mais fácil, gente? Para uns a plantagem é mais fácil, para outros é mais difícil. Mas nós precisamos entrar nesse lugar, querido, de segurança. Por isso o Senhor quer nos tirar do lugar da incredulidade. Queridos, e Ele quer fazer da forma dEle, não da nossa forma. Para de dar ideias para Deus. Deus, eu quero descansar em Ti. Eu quero só ser instrumento do Senhor. No versículo 23 fala: Jesus, tomando o cego pela mão, o que Ele fez? Levou-o para fora da aldeia. Não sei se você sabe, mas o cego, quando ele é cego, ele não vê. Sabia disso? Ele não enxerga. Peguei você, né, fazer. Ele não enxerga. Então, já que ele não tem esse sentido, os outros aguçam. Consegue entender isso? Por isso que eu acho que Jesus é fascinante, queridos. Ele fala a linguagem que nós entendemos. Ele fala a linguagem que você entende, que eu entendo. Por isso nós devemos falar assim: Deus, abre os meus olhos, porque eu sei que aquilo que o Senhor fala é algo que eu entendo. Abre os meus olhos, Senhor. Eu era cego, mas a partir de hoje eu não quero mais ser. Então Jesus, Ele pega esse homem cego pela mão e Ele leva fora do lugar. Ele leva fora do lugar da incredulidade. Eu não sei se essa história é real, queridos, mas eu me lembro quando nos idos de 1987, quando a gente começa a falar assim, né? É porque o negócio está meio. Os anos já passaram, né, pastor Iverson? Entende bem o que eu estou falando, né? O Davi é milenar. Davi disse que não enfrentou o dilúvio, mas ele pisou na lama, né? Lá pelos anos de 1987, 88, se o Senhor me pegou, abriu os meus olhos, começou uma caminhada com o Senhor poderoso. E eu lembro que naquele Assembleia de Deus a gente ouviu uma história. Aconteceu no interior de um estado, não me lembro direito, eu era bem adolescente, né? Bem adolescente.
bem jovem, bem novinho. Ainda sou, né? Não muito, mas sou. E a gente ouviu uma história na igreja assim, que dizia de um homem que odiava crente. Não sei se você sabe, mas né, nos anos 80, começo de 90, a porcentagem de crente era muito pequena. Hoje nós temos quase 40%, 50%, mas era 3%. Eu me lembro que eu me convertia, tá aqui o terno apertadinho, uma bibliona desse tamanho assim, e a gente passava num lugar, eu falava, ô pastor! Eles achavam que estavam fazendo bullying comigo, e eu, uau, essa é graça. Daí então a gente ouviu uma história que é muito linda, eu creio que é verdade. E diz que neste lugar esse homem odiava crente. Diz que vivia falando, pastor, para com esse negócio aí, que aqui a gente é de outra religião. Nós crescemos numa religião e nós não vamos mudar. Se o senhor não mudar daqui, eu vou matar você. Diz que o pastor me deu bola, chamado. Quer matar, mata, mas eu não vou deixar de pregar o evangelho. Naquela noite ele pegou uma espingarda, ficou esperando o pastor de tocaia. E daí ele eles começaram a cantar uma música na igreja. E a música era assim: manso e suave, Jesus convidando, chama, ó vem pecador. Por aí. Eis que a porta ele espera, velando isso. Chama por ti e por mim. Lá dentro eles cantavam manso e suave. Vem já, alma cansada, vem já. Alma cansada. E lá fora, lá dentro eles cantavam manso e suave. Lá fora eles escutavam assim: mansa João Alves, Jesus convidando. E o nome desse camarada era João Alves. E Jesus, ele fala a tua linguagem. Aquilo que ele fala é entendido no seu coração, na sua mente, na sua alma. Fala para o Senhor: Deus, abre os meus olhos, eu era cego, mas isso é passado, agora eu vejo, Senhor. Toca, me toca. Abre os meus olhos para a realidade espiritual de quem eu sou. Quem eu sou, aquilo que a Bíblia diz que eu sou em ti, Senhor. E toda vez que as vozes mentirosas de Satanás vierem contra mim, eu posso olhar para ele e falar assim: estou sentado onde você gostaria de estar sentado. Mas aqui ele diz: sou parecido com aquele ao qual você queria ser parecido. Subirei às mais altas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. A palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, restaurada naquela cruz, comprovada na ressurreição dos mortos. Queridos, nada pode nos parar, só você. Se você crê em mentiras do diabo, então abre os olhos, abre os nossos olhos, Senhor. Não queremos estar enganados, Senhor, por essas vozes mentirosas do diabo. Queridos, então Jesus o tira para o lugar da incredulidade. Qual é o teu lugar de incredulidade? Feche seus olhos, não terminamos ainda, mas feche seus olhos e pergunte: Senhor, qual é o meu lugar de incredulidade? Qual é o meu lugar de incredulidade? Fala para ele: Espírito Santo, pega na minha mão. Pega na minha mão, Senhor, me leva. Faz com que eu entenda tudo isso que está sendo pregado nessa noite, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz, queridos, que Jesus o tira deste lugar de incredulidade e aplica saliva aos seus olhos e impõe-lhe as mãos. Eu falei: Jesus, o que significa esse negócio de cuspir no olho do camarada? Sabe, quando vem acompanhado de barro, a interpretação fica fácil, né, Tânia?
A interpretação fica fácil. João 9 fala que Jesus cuspiu no chão, misturou com lodo, aplicou nos olhos de um cego, lava no tanque de Siloé, que significa o enviado, vai e anuncia aos sacerdotes, mostra ele, faz o que tem que fazer. A interpretação é fácil. Jesus, o Criador, cospe no chão, faz uma célula-tronco, né, cara? Faz uma célula-tronco. Alguém sabe o que é célula-tronco aqui? Célula-tronco é a célula que ela pode se transformar em qualquer célula que foi danificada do teu organismo. Então Jesus cospe no chão, pega, faz uma célula-tronco, coloca nos olhos do cego e fala: vai, cara, você está curado. Agora, quando é só cuspe? Eu não achava lugar nenhum. Deus revela tal. Daí, eu já tinha desistido. Eu encontrei algumas coisas que os rabinos escreviam, que é chamar Talmud. Daí vem a palavra estudo, né? Os Talmudins, eles eram os discípulos, né? Então nós podemos dizer que os discípulos de Jesus, eles eram os Talmudins de Jesus. E nesses compêndios de interpretação de lei dizia que eles acreditavam que o primogênito, a saliva do primogênito tinha poder de cura. É Jesus dizendo assim: olha, eles entenderam quando Jesus colocou saliva nos olhos dele, é porque era algo muito pessoal, era algo assim, dizendo assim: eu sou da família, você é da família, você é da família. Era algo profético. Jesus dizendo assim: ó, o Pai está levantando uma família de muitos filhos semelhantes a mim. Eu, como irmão mais velho, eu passo a minha saliva nos seus olhos. Seja curado. Jesus, ele pergunta para ele assim: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo. Ele teve um encontro com Jesus. Presta atenção nisso. Ele teve um encontro com Jesus, mas ele ainda não tinha recobrado a total visão que o Senhor queria que ele recobrasse. Mas ele não se conformou. Fala assim: ele não se conformou. Ele não se conformou. Queridos, quando você não se conforma, é porque você está num processo de transformação, amém? Aquela palavra de Romanos 12: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. É a mesma palavra que é usada em Marcos 9, que fala da transfiguração. Então nós poderíamos traduzir assim, ó: aqueles que não se conformam com este mundo e renovam sua mente numa transformação poderosa. Aquilo lá nós poderíamos dizer assim: eles são transfigurados, assim como Cristo foi transfigurados. Quando nós, queridos, nós passamos por esse processo de transfiguração, nós vivemos aquilo que Isaías 60 fala, que a luz que está em ti resplandeça. Fala para quem está ao teu lado: resplandeça, irmão. Resplandeça. Resplandeça. Queridos, você não foi chamado para refletir. Está entendendo? Você não foi chamado para refletir. Você e eu, nós fomos chamados para resplandecer. Resplandecer. Resplandecer, querido. Porque a luz do justo é como a luz da aurora, vai se tornando cada vez mais, até se tornar dia perfeito, queridos. Isso é um processo que acontece em nossas vidas. Você tem um toque de Jesus, você começa a ver algumas coisas, e você precisa voltar e falar: Senhor Deus, me tira desse lugar da incredulidade. Senhor Deus, me ajuda. Eu quero ver a totalidade daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver, Senhor, tudo aquilo que a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor conquistou para mim. Mas eu te pergunto: será que eu e você estamos vivendo isso? Responde no teu coração: será que eu estou vivendo isso? Quero contar mais uma história para você que vai ilustrar aquilo onde eu quero chegar. Tinha um homem chamado John Newton, mais ou menos pelo ano de 1770.
E ele era um homem muito ruim. Ele fazia uma das coisas mais terríveis que um ser humano pode fazer. Ele saía da Inglaterra, ele ia para a costa da África, ele enchia o seu navio com pessoas. Ele era um contrabandista de gente. Ele pegava essas pessoas, tirava essas pessoas das suas famílias e os levava para o Novo Mundo, para os Estados Unidos. E lá ele trocava essas pessoas por cana, por melaço, que eles faziam rum. A vida dele continuou assim até que um dia ele teve um encontro com Jesus por causa de uma tempestade. Às vezes as lutas vêm na tua vida, querido, para que a cegueira possa ir embora. Amém? Amém. Jó, ele falou assim: Senhor, antes eu ouvia aquilo que antes eu conhecia do Senhor aquilo que eu ouvia, mas porque eu passei por tudo isso, agora eu ando contigo, agora eu caminho com o Senhor, agora eu sei quem tu és. Eu disse que mais ou menos lá para o ano de 1773 ele enfrenta uma tempestade terrível, e a pessoa que estava no controle do navio, ele cai no mar e morre, e ele precisa passar por essa tempestade, e ele vê a sua fragilidade. Aquele homem tão arrogante, dizem os biógrafos que ele era um homem arrogante. No meio da tempestade ele fala assim: Senhor, se o Senhor fizer com que eu passe, se que eu saia vivo dessa tempestade, eu vou te servir. Sabe o que aconteceu? Passou. Mas diz que ele se entregou ao Senhor, um nível de cegueira começou a ser curado na vida dele. Um nível de cegueira começou a ser curado na vida dele. Mas que mesmo depois que ele entregou a vida para Cristo, alguns biógrafos dele dizem assim, que ele passou mais ou menos de 5 a 7 anos ainda fazendo isso, ainda buscando pessoas lá, mas ele já se dizia crente, ele já se dizia servo de Jesus Cristo. Diz que ele dava até estudos para a tribulação. Vamos aprender sobre a graça, vamos aprender sobre misericórdia, sobre o amor de Jesus. E algo marcava a vida dele. Uma história, uma viagem que ele fez, ele ouvia os negros que não podiam falar, nem podiam esbravejar, mas eles só podiam balbuciar o sofrimento de sua alma. Diz que ele ouviu uma melodia assim: aquilo entrou na alma dele. Entrou na alma dele. Ele falou: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero largar isso, eu não quero mais fazer. Quer dizer, ele se tornou uma das pessoas que incentivou um jovem crente no Senhor Jesus chamado William Wilberforce. Ele falou assim: rapaz, você precisa continuar no congresso, você precisa lutar para fazer aquilo ao qual eu nunca lutei, para que se extinguisse. Diz que o William Wilberforce, ele foi um dos primeiros a levar para o congresso, dizendo assim: nós queremos que os negros sejam libertos, nós não queremos que eles passem mais pelo que eles estão passando. Mas aquela melodia nunca ia acontecer. Esse homem foi uma das coisas que gerou a guerra civil dos Estados Unidos. O Sul não queria, o Norte já tinha aprovado. Mas enfim, nós estamos falando sobre John Milton. E aquela canção ficou no coração, na alma dele, aquela melodia. E ele começou a pensar na vida dele: Senhor, eu era cego, perdido, pecador. Deus deu uma letra para ele. Em 1773 ele pregou um sermão chamado Amazing Grace, a maravilhosa graça. E Deus deu uma letra para ele.
E naquela noite ele cantou essa música: Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, and now I'm found. I was blind, but now I see. Quando Jesus pergunta para o cego assim: o que você está vendo? Senhor, eu estou vendo meio que as coisas nubladas. Jesus faz. Então novamente ele expôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. John Newton ele falou para o Senhor Deus: toque em mim novamente, toque em mim novamente, toque em mim novamente. Assim como este homem, ele falou assim: Senhor, toca de novo em mim, toca de novo em mim, faz eu ver aquilo que eu não conseguia ver. John Newton passou mais de 5 anos fazendo aquilo que ele, só depois de 30 anos, abriu o coração. Ele falou assim: essa sublime graça, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Uma vez eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou o meu coração a temer, e a graça aliviou meus temores. Quão preciosa essa graça se mostrou na hora em que de início eu criei por muitos perigos, labutas e armadilhas. Eu já passei em minha jornada. É a graça que me trouxe em segurança até aqui, e é a graça que me levará para casa. O Senhor prometeu o bem para mim, sua palavra sustenta a minha esperança. Ele será meu escudo e porção. Será por quanto tempo esta vida durar? Sim, quando essa carne e coração falharem e a vida mortal cessar, eu haverei de possuir além do véu uma vida de alegria e paz. A terra em breve dissolver-se-á como a neve, o sol abster se há de brilhar, mas Deus que me chamou aqui embaixo será para sempre meu. Mas é porque um dia ele falou assim: Senhor, toca-me de novo, toca-me de novo. Somente depois que o Senhor tocou de novo, ele conseguiu ver claramente. Jesus falou para esse homem, falou assim: vai embora, vai para sua casa. E recomendando disse: não entres mais nessa aldeia, não entre mais neste lugar de incredulidade.